You have heard two very excellent, passionate messages today already. Vocês já ouviram hoje duas mensagens excelentes e muito apaixonadas. This will not be one of them. Esta aqui não vai ser uma dessas. This is going to be very factual and historical about the life of one of the greatest figures in the history of the Christian Church, Jonathan Edwards. Esta aqui vai ser uma palestra sobre fatos, dados da vida de dos maiores homens da história da igreja. Tomorrow and Friday we will talk about his theology, but today we are just going to talk about his life. Nós vamos falar nas palestras futuras sobre a teologia dele, mas nesta tarde vamos falar apenas a vida dele. One great scholar in America called Jonathan Edwards the greatest philosopher, theologian ever to grace the American scene. Pensador, filósofo americano, já chamou Jonathan Edwards de o maior filósofo, teólogo que brotou no solo americano. And yet this giant of an intellect has been vilified almost since the moment he arrived. Mas este gigante intelectual foi criticado e atacado desde o princípio da vida dele. I want in this series of 4 messages to vindicate this great man and to focus on theology. Então eu quero nessas palestras minhas resgatar, fazer justiça a este homem e a sua teologia. And his theology came rationally and biblically from how he saw God. E a teologia dele veio racionalmente, biblicamente, da forma que ele viu Deus. Jonathan Edwards was born in the state of Connecticut. Jonathan Edwards nasceu no estado de Connecticut. On October 5th, e no dia 5 de outubro 1703. De 1703. He was the only son of a congregational minister named Timothy Edwards. E ele era o único filho de pastor congregacionalista chamado Tim Edwards. And the daughter, the son of Esther Stoddard, who was the daughter of the great Solomon Stoddard. His father's wife. His father's wife. Okay. So, a mãe dele era filha também de grande pastor chamado, what's his name? Chamado Solomon Stoddard. Solomon and Esther had 10 daughters, but Jonathan was the only son. Jonathan or Tim? Jonathan was the only. Okay. Então, os pais dele tiveram 10 filhos, mas Jonathan foi o único rapaz, o único filho. Everyone in that family was very tall. All of his sisters were 6 feet tall. Todos os filhos eram muito altos, inclusive as irmãs dele, atingindo aí a medida de 1,80 m, 1,90 m. He would often refer to his 60 feet of sisters. Ele sempre se referia às suas irmãs de 1,80 m. His father, Timothy Edwards, was the oldest son of a prosperous merchant. O seu pai, Tim, era filho de empresário, comerciante muito próspero. And he married a wealthy woman from New Haven, Connecticut. E ele casou-se com uma mulher muito rica do lugar de New Haven, no estado de Connecticut. Timothy graduated from Harvard in 1691. E então Tim, o pai de Jonathan, se formou de Harvard em 1691. He was ordained as a minister in 1694. E foi ordenado ao ministério em 1694. And he held the same pastorate for 62 years. E então Tim, o pai de Jonathan, foi pastor na mesma igreja por 62 anos. His grandfather, Solomon Stoddard, was the second minister in Northampton, Massachusetts. E o seu bisavô foi foi o segundo pastor, ministro da igreja de Northampton. The first minister was a man named Eleazar Mather. O primeiro pastor daquela igreja que antecedeu então foi Eleazar Mather. He was the older brother of the much more famous Increase Mather. E ele era irmão
de um outro Mather, né, da família, que também era muito conhecido. And when Eliezer, the first pastor at Northampton, died, they called 27-year-old Solomon Stoddard to be their new pastor. E quando este homem então morreu, Eliezer, eles convidaram Solomon para ser o pastor da igreja. That was in 1669. E isto foi em 1669. So Solomon Stoddard moved to Northampton, Massachusetts, Então Solomon mudou-se para lá. and 6 months later he married Eliezer Mather's widow, Esther. E então lá em Massachusetts, onde ele se mudou, ele se casou com Esther Mather. She already had 3 children of her own by her first husband. Ela já tinha 3 filhos do primeiro casamento, do casamento anterior. She and Solomon had 12 more children. E depois com Solomon ela teve mais 12 filhos. It was their daughter, Esther, who married Timothy Edwards, Jonathan Edwards' father. Então um dos filhos deles, o filho desta mulher, na verdade, uma das filhas, aliás, Esther, é que casou-se com Tim Edwards, então pai de Jonathan Edwards. As a only son of a minister, young Jonathan was very impacted by his father's preaching and teaching. E então Jonathan, como o único filho na família, foi alguém muito impactado pela pregação do seu pai. At the age of 8 or 9, he wrote this. Quando ele tinha por volta de 8 e 9 anos, Jonathan escreveu o seguinte: He said, I had a variety of concerns about my soul from childhood. Eu tinha muitas preocupações em relação à minha alma desde a minha infância. But I had 2 remarkable seasons of awakening before I met with the change. Mas eu tive dois momentos de despertamento antes de eu experimentar uma mudança, By which I was wrought to those new dispositions and that new sense of things I have since had. pelas quais eu fui então levado a novas disposições e um novo sentido das coisas. The first time was when I was a boy, some years before I went to college. O primeiro despertamento aconteceu quando eu era um menino, poucos anos antes de eu ir para a escola. At a time of remarkable awakening in my father's congregation. Num momento de um despertamento tremendo na congregação na igreja do meu pai. I was very much affected for many months E eu fui impactado por aquilo por muitos meses. and concerned about the things of religion and my soul's salvation. E fiquei muito preocupado com as coisas sobre religião e a salvação da minha alma. And I was abundant in religious duties. E eu era muito dedicado às atividades religiosas. I used to pray 5 times a day in secret Era meu costume orar 5 vezes ao dia em segredo. and to spend much time talking about religion with other boys, E gastava muito tempo falando sobre religião com outros meninos. meeting them in secret to pray together. E me encontrava em segredo com eles para orar. I experienced great delight in religion. E eu experimentava um grande prazer em religião. My mind was very engaged in it, Minha mente estava muito envolvida com a religião. and it was my delight to abound in religious duties. E era meu prazer me dar às atividades religiosas. With some of my schoolmates, we built a booth to pray in. Eu e meus colegas de escolas construímos um tipo de um altar, um lugar onde nós podíamos orar. And I had a secret place of my own in the woods where I used to go by myself and was from time to time greatly affected. E além disso, eu tinha o meu próprio lugar secreto ali numa floresta, onde eu ia para orar sozinho e eu fui muito impactado por essas experiências. Now remember, this is a boy of 8 or 9 years old. Estamos falando aqui de um menino de 8 ou 9 anos de idade. I don't know many adults who would write like this. Eu não sei de muitos adultos que poderiam escrever alguma coisa igual a isso. By the way, Edwards used the word awakening. O Edwards, aliás, usa a palavra aqui, despertamento. Awakening was not equated with salvation. Despertamento não era algo considerado igual à salvação. An awakening was when a sinner became aware or awakened to the fact that they were unconverted. Despertamento era o momento quando o pecador chegava ao entendimento que ele não era salvo. Jonathan Edwards studied at a school run by his father.
E Jonathan Edwards estudou na escola que era administrada pelo seu pai. It was normal at that time in New England for ministers to operate schools to supplement their income. Era muito comum na Nova Inglaterra, naquela época, os pastores administrarem, terem uma escola para completar o seu sustento financeiro. He began his studies in Latin at the age of 6. E Jonathan Edwards começou o seu estudo de latim quando ele tinha 6 anos de idade. At the age of 13, he entered what would become later Yale College. Quando ele completou 13 anos, ele foi admitido, entrou para a escola Yale, hoje uma universidade. Jonathan was one of 10 freshmen at that school. E ele foi um dos 10 calouros naquele ano naquela escola. Now, at that time, a college was little more than what we would know a high school to be. Naquela época, uma faculdade era o equivalente para nós hoje do colegial. He spent 6 years in study, the last 2 as a graduate student. E ele então gastou ali 6 anos estudando, sendo os 2 últimos em nível já de pós-graduação. His first year, he studied these courses. First year? First year. No primeiro ano ele estudou os seguintes cursos: He studied arithmetic, aritmética, algebra, álgebra, Latin, latim, Greek, grego and Hebrew. e hebreu. He was 13 years old. E ele era apenas um garoto de 13 anos de idade. His second year No segundo ano, was geometry, geometria, rhetoric, retórica and logic. e lógica. Rhetoric is basically learning how to speak in front of people. Então, retórica é a arte de falar em público. Or for some people, you might call it debate. Para outras pessoas, isso também é chamado de arte do debate. His third year was in physics and natural philosophy. E o terceiro ano foi dedicado à física e filosofia natural. And it was here that he began reading things by the English philosopher John Locke. E foi nessa época que ele começou a ler o filósofo inglês John Locke. Probably the book that influenced him most was one called The Reasonableness of Religion. E talvez o que influenciou ele mais foi a obra intitulada A Racionalidade da Religião. One of the things that separates Edwards from so many people is that he showed us what can be done when someone loves God with their mind. Uma das coisas que Jonathan Edwards nos mostrou, é o que acontece quando uma pessoa ama a Deus com a sua mente. You may have been at meetings where people stood up and said, I love God with all my heart. Talvez em alguma reunião estava lá e alguém poderia dizer, eu amo a Deus com todo o meu coração. I have yet to be ever at a meeting where someone said, I love God with all my mind. Mas eu preferiria estar numa reunião onde alguém faria como Jonathan Edwards, levantar-se e dizer, eu amo a Deus com toda a minha mente. The fourth year of college, Edwards studied ethics and theology. E no quarto ano ele estudou ética e teologia. His 2 postgraduate years were all theology. E depois, então, os seus 2 últimos anos de pós-graduação foi concentrado em teologia. And in 1720, at the age of 17, Em 1720, Edwards was chosen to give the commencement address as the highest ranking student at the college. com 17 anos, na formatura, em 1720, ele foi escolhido para ser o orador da turma, como primeiro da classe, primeiro da turma. A typical routine was to rise at daybreak for prayer, A rotina seria para ele o seguinte: levantar cedo para a oração matinal, then to study till noon, estudar depois até o meio-dia, and then to go to classes, depois voltar à aula, and then to study until evening prayers, então estudar até ali o fim da tarde, início da noite, para as orações vespertinas, and then to have supper. e depois das orações vespertinas, a janta, Students were to be in bed at 9 and asleep by 11. e os alunos então eram obrigados, tinham o dever de estarem na cama às 9 e dormir às 11. And if any of you have ever been to college, you will appreciate there were no 8 a.m. classes. E se alguém aqui já tem estado em uma faculdade, talvez vai apreciar ou está gostando de saber que não tinham classes pela manhã. Towards the end of his undergraduate career, Edwards fell ill due to a disease called pleurisy.
E quando ele estava lá já terminando seus estudos, ele ficou muito enfermo, com esta enfermidade nos pulmões. He wrote of his illness that God brought me close to the grave and shook me over the pit of hell. E ele escreveu o seguinte naquela época: Deus me levou para perto do túmulo e me sacudiu sobre o inferno. But he recovered and, according to his words, returned to his former ways of sin. Mas depois ele se recuperou da enfermidade e ele mesmo disse o seguinte, que depois da enfermidade ele retornou aos seus caminhos de pecado. But somewhere around the age of 18 or 20, Mas quando ele chegou por volta dos 18 e 20 anos de idade, God was pleased to impart what Edwards called a divine and supernatural light into his soul and convert him. ele teve uma experiência que ele descreveu que foi do prazer de Deus colocar sobre ele uma luz divina e sobrenatural. I'm going to read a lengthy quote from Edwards' own narrative of his conversion. E eu vou ler agora uma citação longa do próprio Edwards sobre a conversão dele. The first instance I remember of that inward sweet delight in God and divine things O primeiro momento que eu me lembro, aquele tipo de experiência interior, de um prazer muito doce e agradável em Deus, was upon reading 1 Timothy 1:17, foi quando eu estava lendo 1 Timóteo 1,17, which says this: onde diz o seguinte: Now unto the King eternal, E agora ao Rei eterno, immortal, invisible, imortal, invisível, the only wise God, o único sábio a Deus, be honor and glory forever and ever. Amen. seja honra e glória para sempre e sempre. Amém. And he said, as I read these words, there came into my soul Enquanto eu li essas palavras, veio sobre a minha alma and was diffused through it e foi espalhado por toda ela a sense of the glory of the divine being, senso muito profundo da glória de um ser divino, a new sense, novo sentido, different from anything I had experienced before. bem diferente de tudo quanto eu havia experimentado antes. Never any words of Scripture seemed to me as these words did. Nunca outras palavras das Escrituras tiveram impacto em mim como essas tiveram. I thought to myself how excellent a being that was, and how happy I would be if I could enjoy that God. E eu então pensei como esse ser celestial é excelente e como quão feliz eu poderia ser se pudesse desfrutá-lo. And be wrapped up in heaven and to enjoy him forever. E se eu pudesse então estar ali à volta dele no céu para sempre. I kept saying these words over, in fact singing them to myself. E eu continuei a dizer estas coisas a mim mesmo e cantá-las sobre ela. And that night I went to pray to God that I might enjoy him. E naquela noite eu orei a Deus que eu pudesse desfrutá-lo. And I prayed differently than I ever had before. E eu orei de uma forma como eu nunca orei antes. But it never came into my thought that there was anything spiritual or of a saving nature in this. Mas eu, naqueles momentos, nunca pensei que fosse alguma coisa ali espiritual ou de natureza de salvação. From about that time, I began to have a new kind of apprehensions and ideas about Christ. Mas a partir daquele momento eu comecei a ter uma nova preocupação e novas ideias sobre Cristo. And the work of redemption and the way of salvation by him. E também preocupação sobre a obra de redenção e o caminho glorioso da salvação de Cristo. My mind was greatly engaged to spend time reading and meditating on Christ. Minha mente passou a ter um prazer e um envolvimento grande em pensar e ler e meditar sobre Cristo. On the beauty and excellency of his person. E também na beleza e na excelência da pessoa de Cristo. And the lovely way of salvation by free grace in him. E também sobre o caminho amoroso da salvação graciosa nele, em Cristo. That's an amazing story of conversion. É uma história maravilhosa de conversão. It was when he was 20 that Edwards met a girl named Sarah Pierpont.
E quando Edwards completou 20 anos de idade, ele se encontrou com esta jovem chamada Sarah Pierpont. who at that time was only 13 years old. Ela tinha apenas 13 anos na época. And yet she displayed such uncommon character that Edwards spoke in very eloquent terms of her later when he wrote about her. Mas ela tinha um caráter tão fora do comum que Edwards falava de forma muito eloquente, entusiasmado sobre esta garota. Sarah Pierpont was the great-great-granddaughter of the famous Puritan Thomas Hooker. Sarah Pierpont era a bisneta da great-granddaughter? Great-great-granddaughter. Seria a tataraneta realmente do famoso pregador puritano Thomas Hooker. Her father, James Pierpont, was minister of a church at New Haven for 30 years. E então o pai desta jovem, Sarah, James Pierpont, foi pastor da igreja em New Haven por 30 anos. He was a Harvard graduate who had married the granddaughter of another Puritan, John Davenport. E ele era formado pela Universidade de Harvard e tinha se casado com a neta de um outro pregador puritano, John Davenport. James Pierpont was married 3 times. James Pierpont casou-se 3 vezes. Both of his wives died early in life. As suas 2 primeiras esposas morreram muito cedo. And it was his idea to start a college in New Haven to train ministers. E a ideia dele era começar uma escola para treinar pastores em New Haven. His third marriage was to Mary Hooker. E o seu terceiro casamento foi com Mary Hooker, Who was to become Sarah's mother. que seria então a mãe de Sarah. Jonathan Edwards was very much a normal man in this sense. Edwards era um homem muito normal, comum nesse sentido aqui. He couldn't take his mind off the girl in his life. Ele não conseguia tirar os olhos da garota. And so in the front of his Greek grammar book, he wrote this about Sarah. Então, no seu livro texto de grego, ele escreveu o seguinte na capa sobre Sara. He said this: Ele escreveu o seguinte: They say there is a young lady in New Haven eles dizem que há uma garota em New Haven who is beloved of that great being who made and rules the world. que é amada por aquele grande ser que fez e rege o mundo. And there are certain seasons in which this great being, in some way or other that is invisible, E há algumas estações, algumas épocas em que este grande ser, em alguma forma, ou em uma forma invisível também, comes to her and fills her mind with sweet delight. vem a ela, a essa garota, e a enche a mente com um prazer muito grande. So much so that she hardly cares for anything except to meditate on Christ. Vem tudo isso de tal forma sobre ela que ela não se importa com mais nada a não ser meditar sobre este ser divino. She has a strange sweetness in her mind. Ela carrega na sua mente, transparece uma doçura. And a singular purity in her affections. E os seus sentimentos e afeições, ela tem uma pureza muito singular. She is just and conscientious in all her conduct. Ela é muito justa e consciente em todas as suas condutas. And you could not persuade her to do anything wrong or sinful if you gave her all the world. E você não poderia persuadi-la a fazer qualquer coisa errada ou pecaminosa, mesmo se você desse a ela o mundo inteiro. She will sometimes go from place to place, singing sweetly, and seems to be always full of joy or pleasure. Ela parece ir sempre de lugar para lugar, cantando de uma forma muito doce, e parece estar sempre cheia de alegria e prazer. And no one knows what for. E ninguém sabe por que isso tudo. She loves to be alone, walking in the fields, Ela gosta de estar sozinha, andando pelos campos, and always seems to have some invisible person conversing with her. e parece que ela tem sempre uma pessoa invisível ao seu lado conversando com ela. After graduating from Yale, Edwards spent 6 to 9 months filling the pulpit at Trinity Church in New York City. E depois de se formar em Yale, Edwards gastou 6 a 9 meses
como pregador substituto na igreja de Trinity. After that, he was offered a position in Bolton, Connecticut, but chose to return to Yale for a graduate degree. Mas depois ele recusou uma oferta para ser pastor numa igreja em Bolton e preferiu retornar a Yale para estudos avançados. He received his master's degree in 1723, E foi aí que ele recebeu, então, o seu grau de mestre em 1723. and in 1724 became a tutor at Yale. Em 1724, ele se tornou, então, um tutor lá em Yale. For all practical purposes, Jonathan Edwards was now in charge of that college. E então, de forma prática, ele era agora aquele que estava encarregado da escola toda. He once remarked that he did not care for all the administrative duties that were put upon him, though. Mas ele disse que quando ele estava naquela posição, ele não se interessava pelas questões administrativas da escola. He continued to pursue Sarah Pierpont Ele continuou perseguindo, na verdade, Sarah Pierpont and asked her to marry him, but she said no. e pediu-a em casamento, mas ela disse não. But finally, at his age of 24, Mas finalmente, quando ele estava com 24 anos de idade her age of 17, e ela 17 anos de idade, they finally married. eles casaram. It was customary for girls in that day to marry before they turned 16. Era costume naqueles tempos as garotas se casarem antes dos 16 anos de idade. That seems very young to us. Isso parece muito jovem para nós hoje. I told my own daughter that she could begin to date when she was 54. Eu disse para a minha filha que ela podia começar a namorar quando ela tivesse 54 anos, Which still seems quite young to me. o que não me parece muito jovem para começar. But the life expectancy for a woman in that day was only 33 years. Mas a expectativa de vida para uma mulher naqueles tempos era por volta dos 33 anos de In idade. 1726, Edwards was appointed assistant pastor to his grandfather, Solomon Em Stoddard. 1726, Edwards foi então eleito como pastor assistente do seu avô, Solomon Stoddard. Who was now 85 years old, Seu avô que agora tinha 85 anos de idade, but was still preaching every Sunday. mas que continuava pregando todos os domingos. So part of Edwards' duties was to preach every other Sunday to relieve his grandfather. E a tarefa de Edwards naquela igreja era pregar os domingos alternados para dar descanso ao seu avô. After his wedding in 1727, the young couple returned to Northampton and stayed with grandfather until they could find a place of their own. Então, depois do casamento, em 1727, Edward e sua esposa foram para Northampton e foram hospedados ali com o avô, Solomon Stoddard, até que eles encontrassem um lugar para eles. Edward started his work alongside his grandfather at the same salary as his grandfather. E Edward começou a trabalhar então ali junto com o seu avô, ganhando o mesmo salário que o seu avô já ganhava. So the congregation must have seen something in Jonathan Edwards that impressed them. Então, isso quer dizer que a congregação deve ter visto alguma coisa impressionante em Edwards. The salary was 1,000 British pounds per year. O salário era 1.000 libras inglesas, não é? Por ano, Which right now would be about 600 American dollars. o que seria equivalente hoje a 600 dólares americanos. And then they added 300 pounds so he could purchase a lot and build a house. E depois eles adicionaram outros 300 libras para eles poderem comprar uma casa. That house was on King Street. It no longer stands, but they tore down the house and built a Catholic church on top of it. A casa que então passou a ser a casa de Edward fica na rua chamada King, ou King Street, em Northampton, mas essa casa já foi destruída e no lugar, naquele terreno, foi construída uma igreja católica, que está lá hoje, até hoje lá. I want to tell you a little bit about Solomon Stoddard, Edward's grandfather. Quero falar com você um pouco sobre Solomon Stoddard, que seria o avô de Edwards. He had been a preacher at Northampton for 2 years before he accepted their call to be their pastor. Ele já era um pastor por 2 anos
antes de oficialmente ser colocado como pastor na igreja. He himself felt he'd been their pastor for 6 years before he got saved. Ele sentia que ele já era pastor há 6 anos antes de realmente se converter. His wife seemed to be the one to notice the problem. A esposa parece ser aquela que percebeu o problema nele. This is a fascinating story. É uma história fascinante. He related that one day he saw his wife preparing to leave the parsonage. Um dia ele viu a sua esposa, não é? Solomon, o avô de Edwards, viu a sua esposa se preparando para sair da casa pastoral. He was studying for a sermon and he saw her getting dressed to leave and he said, "Where are you going?" Solomon estava ali no sua escrivaninha preparando sermões e viu a esposa se preparando para sair e perguntou: onde é que você vai? And she said, "Well, some of the ladies and I are getting together to pray." E ela disse: eu e algumas senhoras vamos nos encontrar para orar. And when he asked her what they were going to pray about, here is what she said. E quando ele perguntou a ela: vocês vão orar sobre o quê? Ela respondeu o seguinte: "Well, dear, we're praying for your conversion. None of us think you're saved." querido, nós vamos orar pela sua conversão. Nenhum de nós acha que você é convertido. That would make a difference in your day, wouldn't it? Isso faria uma diferença no seu dia, não faria? Well, it was some time later, while administering the Lord's Supper, Anos mais tarde, ou algum tempo depois, quando ele estava ministrando um dia a ceia do Senhor, that Stoddard felt the Lord changed his heart. Stoddard, o avô então de Edward, sentiu que Deus mudara o seu coração. Now, this is a good example of how one person's experience becomes the standard by which they evaluate everything else. Esse é um exemplo de como uma pessoa, através da sua experiência, começa a avaliar a dos outros. So Stoddard felt that if the Lord could save him while he was administering the Lord's Supper, A história entendeu a partir daquele momento que, se Deus pôde salvá-lo enquanto ele ministrava a ceia do Senhor, he might save someone who was taking the Lord's Supper. ele poderia então salvar alguém que estava recebendo a ceia do Senhor. And that became quite controversial. E isso então virou uma controvérsia. Now, he was referring only to people who were already church members. E quando ele falou sobre o assunto, ele estava se referindo a pessoas que eram apenas membros de igreja. Stoddard has been unfairly criticized for teaching that if people out in the community wanted to get saved, they ought to come to church and take the Lord's Supper. Solomon Stoddard tem sido criticado por ter dito que as pessoas na comunidade, para serem salvas, precisam vir e participar da ceia do Senhor. But he taught no such thing. Mas isto não é realmente o ensino, não foi o ensino dele. Stoddard's thinking was that if there were people who were members of the church who realized they were not saved or doubted whether they were saved, they should take the Lord's Supper. O que ele realmente ensinava é que se alguém na congregação não era salvo ou tinha dúvidas sobre a sua salvação, deveria receber a ceia do Senhor. His thinking is if they're church members, they are entitled to the Lord's Supper. O pensamento dele é que se a pessoa é membro da igreja, então tem direito a receber a ceia do Senhor. If the church leaders had reservations about their conversion, they shouldn't have let them become church members. Se o pastor, os pregadores tinham dúvida sobre a salvação de algum membro da igreja, os pastores, na verdade, é que deveriam ter proibido essas pessoas de se tornarem membros da igreja. But if they truly were church members, they had a right to the ordinances of the church. Mas se eles foram admitidos como membros, eles tinham direito de participar da ceia. All Stoddard felt was necessary for church membership was a credible profession of faith, O que Stoddard pensava é que para ser membro da igreja precisava ter legitimate. precisava apresentar uma profissão de fé em boa condição. A belief in the doctrines of the church E precisava também afirmar crença nas doutrinas da fé cristã, da igreja. and repentance for known sins. E também expressar arrependimento por pecados conhecidos. Some of the ministers in Boston were asking for almost infallible proof of conversion. Alguns ministros ali na região de Boston estavam pedindo às pessoas para se tornarem membros quase que uma demonstração infalível de conversão. For example, if a person came to a church in Boston and wanted to join, they would be asked to bring witnesses who could testify to the change in their life.
Por exemplo, se alguém chegava à igreja e dizia, eu quero me tornar membro, ele precisava trazer testemunhas que dissessem que tinham observado realmente mudança na vida dele. And they would be asked, what is the date and time of your conversion? E perguntavam a ele qual foi a hora e o dia da sua conversão. I don't know the day or time I was converted, Eu mesmo não sei o dia e a hora quando eu me converti. and I'm always doubtful of people who do know. E eu tenho sempre dúvidas sobre aqueles que dizem que sabem a hora e o dia da sua conversão. And in most of the churches I know today, all they ask for is a credible profession of faith. Das igrejas que eu conheço hoje, a grande maioria pede apenas uma afirmação de conversão e que seja realmente em boa condição e uma boa profissão de fé. I personally find Solomon Stoddard to be one of the greatest preachers I've ever read. Eu, pessoalmente, vejo Solomon Stoddard como um dos maiores pregadores sobre os quais eu li, ou sermões que eu já li. Just to give you an idea of how highly regarded Stoddard was, when he died in 1728, his obituary took up the entire front page of the Boston newspaper. Só para você ter uma ideia sobre este homem, quando ele morreu em 1728, o obituário sobre ele, ali no Jornal da Cidade, tomou a página inteira do jornal. When Edwards died, he got 2 lines on the back page. Quando Jonathan Edwards faleceu, ele só teve duas linhas na última página do jornal. That's the difference in how they were regarded in their own time. Então veja só como era diferente a consideração dada ao avô de Jonathan Edwards e a ele. In 1731, his first published sermon appeared. Em 1731 apareceu ou foi publicado o primeiro sermão de Edward. The occasion was he was asked to preach in Boston to the ministers there. Naquela ocasião ele foi convidado a pregar aos pastores da cidade de Boston. Now this was significant because this is the first time someone who had not graduated from Harvard had been invited to speak. Esta foi a primeira vez quando alguém que não havia se formado de Harvard foi convidado para pregar a este grupo. So Edwards continued at the pastorate in Northampton until 1750, and when he was shamefully dismissed. Edward continuou pastoreando a igreja em Northampton até 1750, quando ele foi, de uma forma vergonhosa, exonerado da posição. There were 2 reasons for it. Por 2 razões ele foi exonerado. One was the underlying reason, the other one was the obvious reason. Uma razão é subentendida e a outra é aquela que é óbvia. The underlying reason was Edward's disagreement with his grandfather over church membership and who could take the Lord's Supper. A razão subentendida era a discordância entre Edward e o pensamento do seu avô sobre a questão de quem poderia tomar a ceia do Senhor. But the real reason had begun 6 years earlier. Mas a razão verdadeira, óbvia, havia iniciado 6 anos antes. The real reason had to do when Pastor Edwards became aware that some teenage boys had gotten their hand on some salacious literature. A questão, então, esta que é a verdadeira razão, com que começou há 6 anos atrás, tem a ver com um momento quando Edwards descobriu que alguns adolescentes haviam tomado posse ou tido acesso a alguns materiais não recomendáveis. It became known as the Dirty Book event. E esse acontecimento passou a ser conhecido como o evento do livro sujo. And what these young men were doing was walking around the town showing this dirty material to ladies in the town. E o que esses rapazes estavam fazendo é andando aí pela cidade com esse material, essa literatura suja, e mostrando para, então, as jovens. This was a public offense and needed a public reprimand. E isto foi uma ofensa pública que pedia, então, uma repreensão pública. So the following Sunday, Edwards disclosed this from the pulpit and named the boys. Então, no domingo, Edwards falou sobre isso à congregação e citou o nome dos rapazes que estavam fazendo isto. One of the boys was the son of a very prominent person in the town. E um dos meninos, um dos rapazes, era filho de um homem muito proeminente na cidade.
Obviously, this did not go over very well. E então, obviamente, isso não caminhou muito bem na congregação. And so Edwards was preaching on borrowed time. Então, Edwards começou ali a pregar e continua a ser pastor, na verdade, já fazendo hora extra agora. But in trying to undo Stoddard's views, he became criticized not only by his congregation, but by other local ministers. Mas quando ele começou, então, a ensinar uma posição diferente da que o seu avô tinha sobre a ceia do Senhor, ele começou a ser criticado pelos membros da congregação e também por pessoas de outras igrejas. And nearly all of those local ministers were his relatives. E muitos que o criticavam eram pastores da cidade que também eram parentes dele. One man's animosity was because after Edwards preached on hell and the torments of hell, the man's son committed suicide. Dos que criticava Edwards foi cujo filho se suicidou depois de ouvir Edwards pregar sobre os tormentos do inferno. So by a vote of 230 to 23, então, pelo voto de 230 para 223, or 10-1, ou seria 10-1, Edwards was voted out. Edwards foi então exonerado do cargo através dessa votação. But the church had a hard time finding anybody else to come preach. Mas a igreja teve dificuldades para encontrar um novo pastor. Nobody else wanted to be the man who followed Jonathan Edwards. Ninguém queria ser o pastor que sucedia a Edwards. But hard as it is to believe, after that kind of treatment, they hired him from Sunday to Sunday to fill his own pulpit. Então a igreja, diante dessa dificuldade, mesmo tendo exonerado ele naquela situação, o contratou para apenas pregar de domingo a domingo. But after 6 months, they stopped paying him. Mas depois de 6 meses pararam de pagar o salário para ele. But Edwards said, if you can't find anyone to preach, I'll do it for free. Mas Edward disse, se vocês não conseguem nenhum pastor para me substituir, eu vou pregar para vocês de graça. And the church hated him so much E a igreja odiou tanto that they decided if they couldn't find anyone else, they just wouldn't meet at all. que a igreja decidiu o seguinte, se não encontrarmos nenhum pastor para substituí-lo, nós vamos parar de nos reunir para cultuar. In fact, it was several years before they found another minister. E passaram-se anos até que encontraram outro pastor. One man who filled the pulpit was so bad that they pulled him out of the pulpit in the middle of his sermon. Dos que substituiu Edwards era um pregador tão ruim que o tiraram do púlpito no meio de um sermão. After he was fired, the church refused to even let him live on the property. Depois que o despediram, a igreja proibiu dele ficar lá na casa pastoral e ficar perto da igreja. 3 of his daughters were about to be married. Whose daughter? 3 of his daughters were about to be married. This pastor? Edwards, yes. Okay. 3 filhas de Edwards estavam para se casar. He was nearly 2,000 pounds in debt. E Edwards tinha uma dívida de 2.000 libras. Things got so bad that Edwards' daughters were taking in sewing to try to make money to help pay the bills. E as coisas estavam tão difíceis na casa deles que as filhas costuravam para ajudar a pagar as contas. I have to tell you something about the honesty and integrity of Jonathan Edwards. Eu preciso dizer alguma coisa sobre a honestidade e integridade de Edwards. A man came to Jonathan Edwards and asked for the hand of one of his daughters in marriage, Jovem chegou para ele e pediu em casamento uma das filhas, and Edwards refused. e Edwards disse não. The man said, "Don't you think I'm good enough for your daughter?" E o rapaz perguntou a ele, você não pensa que eu sou bom o suficiente para a sua filha? And Edwards said, "Quite the contrary. I don't think she's good enough for you." E Edwards disse, não, é o contrário, eu acho que ela não é boa o suficiente para você. He said, "She has a terrible temper. I wouldn't wish her on anyone." Ele disse, ela tem um temperamento terrível. Very interesting that Edwards never defended himself once against the charges. É interessante que Edwards nunca se defendeu contra as acusações. The main one was a relative. The main accuser was a relative. Dos grandes acusadores que ele teve na sua vida foi um parente dele. And years later, after Edwards died, that relative took out a full-page ad in the Boston newspaper repenting of what he had done. Depois que Edwards faleceu, este parente, que era um dos maiores acusadores dele, escreveu uma página inteira no jornal de Boston,
declarando seu arrependimento pelo que ele fez contra Edward. He was invited to move to Scotland, where he had many friends and many admirers. Edwards foi convidado a se mudar para a Inglaterra, para a Escócia, onde ele tinha muitos amigos e muitos admiradores. In fact, they sent him money to help him get through these difficult times. Esses amigos lá da Escócia enviavam dinheiro para ajudá-lo a atravessar esses tempos difíceis. He declined the invitation. Ele agradeceu, mas recusou o convite. He said to his wife later, I couldn't take another rejection if they cut me loose. E ele disse, a razão que ele não foi é porque ele não poderia passar ou aguentar outra rejeição se isso viesse a acontecer. So in the summer of 1751, Em 1751, no verão daquele ano, he agreed to go to the city of Stockbridge in Massachusetts ele decidiu ou aceitou o convite para ir para a cidade de Stockbridge, to minister to a few English families and some Indians. para ministrar algumas famílias inglesas e alguns índios ali. He preached to the Indians through an interpreter. Ele pregava aos índios através do intérprete. And while he was there in Stockbridge, he wrote his most famous work, The Freedom of the Will. E enquanto esteve naquela cidade, naquele ministério, é que ele escreveu um dos seus livros mais famosos, A Liberdade da Vontade. While there, he also wrote these works, E também escreveu as seguintes obras: The Nature of True Virtue, A Natureza da Verdadeira Virtude, The End for Which God Created the World, a Razão ou Fim para o qual Deus criou o mundo, and his treatise on original sin. e também o seu tratado sobre o pecado original. I have visited the city of Stockbridge myself, Eu já estive lá nessa cidade de Stockbridge, and in the library there, I have seen the desk that Edwards built for himself, at which he wrote these great works. e na biblioteca da cidade eu vi ali a escrivaninha que ele mesmo construiu e sobre a qual ele escreveu essas obras. It has 8 slanted sides, E tem então ali 8 lados. and it would spin. E esses lados giravam. And so he had books and commentaries on 7 sides and paper on one side. E então ele tinha nessa estante giratória sobre a escrivaninha, ele tinha comentários e livros em todos os lados e isso girava. And all he would do was spin the table to get to where he wanted. Então ele apenas girava aquela estante sobre a mesa e ele chegava onde ele queria. And something significant happened. E algo interessante, muito significativo aconteceu. In 1757, the president of the College of New Jersey died. Em 1757, o presidente do colégio de New Jersey faleceu. His name was Aaron Burr, O nome dele era Aaron Burr. and he was the husband of one of Edward's daughters. E era o marido de uma das filhas de Edward. Within 2 days, the trustees of the college had elected him to be their next president. 2 dias depois, o conselho daquela escola elegeu Edwards como novo reitor, o novo diretor da escola. But Edwards was very happy at Stockbridge. Mas Edwards estava muito contente lá em Stockbridge. He was writing a work called A History of the Work of Redemption. Ele estava escrevendo um livro intitulado A História do Trabalho da Redenção, da Obra da Redenção. He himself felt that he was really not fit to run a college. Ele mesmo entendia que ele não era a pessoa adequada para administrar um colégio. And in writing a letter to the trustees declining, he said, I think I can write better than I can speak. E então, na sua carta, onde ele recusava o convite para ser o reitor daquele colégio, daquela faculdade, ele disse, como justificativa, que ele era melhor escrevendo do que administrando. So 2 of his friends, though, kept urging him to accept. Mas 2 amigos continuaram insistindo para que ele aceitasse o convite. So he agreed to meet with a group of ministers, and if they thought he should go, he would go. Ele se encontrou com um grupo de ministros, pastores, que o aconselharam a ir. And they all felt he should go. E disseram para ele que ele devia ir. And he broke down into tears. E ele começou a chorar. But he felt he had to obey them since he had given his word, and so in 1758 he moved to Princeton, New Jersey.
Mas como ele havia concordado quando se encontrou com ele, que o que eles decidissem, falasse, ele obedeceria, ele foi então para aquela escola para ser ali o reitor em 1758. He began to preach every Sunday and to give out theology questions to the students. E ele também pregava todos os domingos ali e respondia às perguntas sobre teologia que os alunos faziam. At this time, the disease of smallpox was spreading in that area. E nessa ocasião, então, começou a se espalhar ali a catapora. Edwards was very progressive in his thinking, and he allowed himself to be inoculated against smallpox. E Edwards era um homem bem informado, por isso ele mesmo aceitou ser inoculado, receber a vacina. And so he caught smallpox from the vaccination. Mas ele acabou apanhando a doença da vacina. He developed a fever, his throat swelled up, and he couldn't swallow. E ele então desenvolveu a febre e a garganta inchou, ele não podia engolir. And on March 22nd, just 3 months after he moved to Princeton, he died. E então ali, 3 months. 3 meses depois que ele mudou-se para aquele lugar, para ser o reitor da escola, ele veio a falecer. His final words were to his daughter. As suas últimas palavras foram dirigidas à sua filha. He said, "Trust in God and you will not need to fear." Ele disse, confia no Senhor e não há razão para temer. 2 weeks later, his daughter died. 2 semanas depois, a sua filha faleceu. 6 months later, his wife died. 6 meses depois, a sua esposa faleceu. His daughter left behind a son named Aaron Burr Jr. A sua filha deixou um filho dela, chamado Aaron Burr Jr. He is a scandalous person in American history. Ele é um personagem de escândalo, lembrado com escândalo na história americana. But he was converted shortly before his death and is buried at the feet of his grandfather. Mas ele se converteu antes da sua morte e foi sepultado junto com o seu avô. About a century ago, someone traced all the descendants of Jonathan Edwards. Alguém fez um trabalho em 1900, um século atrás, de levantar aí quem são os descendentes de Edwards. And here's what he found. E esses são os descendentes que essa pesquisa descobriu. There were 13 college presidents, Entre os descendentes de Edwards, há 13 reitores de faculdades, 65 college professors, 65 professores de instituições superiores, 3 U.S. senators, 3 senadores americanos, 100 lawyers, 100 advogados, 3 governors, 3 governadores, 1 dean of a law school, um deão de escola de direito, 30 judges, 30 juízes, 56 doctors, 56 doutores, 80 holders of public office, 80 funcionários públicos, 1 dean of a medical college, um deão de uma faculdade de medicina, 3 mayors of large U.S. cities, 3 prefeitos de cidades grandes nos Estados Unidos, 1 vice president of the United States, um vice-presidente dos Estados Unidos, 100 overseas ministries, 100 pastores em outros países. and that was 110 years ago. Esse levantamento foi 110 anos atrás. His descendants by that time had written 135 books. Até aquela época, os descendentes de Edwards tinham escrito 135 livros. Jonathan Edwards' estate was settled about a year after his death. Aquilo que Edwards possuía foi encaminhado um ano depois da sua morte. He left all of his manuscripts, which was 1,074 sermon manuscripts, behind. Ele deixou 1074 manuscritos de sermão. All of that was appraised at $6. Tudo isto valia $6. Tudo isto foi avaliado em $6. But what Edwards left the church was priceless. Mas o que Edwards deixou para a igreja não tem preço. And if you've ever read anything by Edwards, you know that. E se você já leu alguma coisa escrita por ele, você sabe que isso é verdade. Well, tomorrow morning we're going to talk about Edwards and how he viewed God. E amanhã nós vamos pensar e ver sobre como Edwards via Deus. Tomorrow afternoon we're going to look at his understanding of this issue of the freedom of the will. E amanhã à tarde nós vamos ver como ele entendia essa questão da liberdade da vontade. And then Friday we will look at Edwards' teaching on the doctrine of hell. E depois, então, no dia seguinte, vamos ver Edwards falando sobre a doutrina do inferno. But you realize that all of us are here because of the lives and commitment of men who went before us.
Você entende muito bem que nós estamos aqui por causa da dedicação de pessoas que viveram antes de nós. And let's pray and thank God for those men. Vamos orar e agradecer a Deus por esses que vieram antes de nós. Heavenly Father, we thank you for those who have gone before and were faithful unto death for the gospel. Ó Deus, muito obrigado por aqueles que batalharam antes de nós e foram fiéis ao Evangelho até a morte. May we be as faithful with what you have given us. Que nós possamos também sermos igualmente fiéis naquilo que o Senhor nos tem dado. For the glory of Christ and the sake of the gospel. Para a glória de Deus e para a causa do Evangelho. Amen.